A parábola de hoje ela é muito interessante. A parábola do festim, da festa de um casamento, né? Das bodas, né? Acho que está certa a palavra, bodas, né? É bodas? Faltei essa aula. Então, olha só, ela é muito interessante, ok? Mas é muito interessante essa parábola de Jesus. E aí eu vou tentar dar uma explicada para vocês, porque ela diz respeito à nossa vida. O que que Jesus quis falar nessa parábola? Então ela fala o quê? De um casamento. Um casamento. Casamento o que que é? Uma união, não é isso? Ok? Então, qual é o sentido mais profundo dessa parábola? Ele vai mostrar, e eu vou tentar mostrar para vocês, que quando você faz uma união com Deus, a sua vida vira um festim, uma festa. Quando você faz uma união com Deus, ok? Quando você põe sua vida, né, em união com Deus, seu comportamento, seus pensamentos, em união com Deus, com a vontade de Deus, a sua vida vira uma festa. Viver vai ser uma festa, tá certo? Então esse é o sentido dessa parábola, ok? Você se unir, se casar, né, se unir com Deus, ok? Todo mundo entende quando eu falo unir com Deus, se unir com Deus, é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Vamos um exemplo bem simples, bem simples assim, que pode acontecer, tá certo? Ok? Então, alguém falou mal de mim, minha vontade, bater? É? Dá o troco, né? A vontade de Deus, perdoar. Exatamente, muitas vezes, ok? Tudo bem? Então, fazer essa vontade aí, ok? Tudo bem? Então, eu estou passando uma dificuldade. Não sei se vocês já passaram por dificuldades, mas eu estou passando por uma dificuldade, ok? Então, quando eu faço uma união com Deus, eu me movimento numa parceria com Deus para que superar aquela dificuldade, mas a minha união com Deus permite que eu acredite que eu seja capaz de vencer essa dificuldade. A minha união com Deus. Falei uma vez aqui para vocês, vou colocar novamente. Quando Jesus chegou em Jerusalém e fez a última ceia, ok? Ele foi para a Páscoa, uma ceia da Pessa hebraica, né? Ok? Quando ele disse para os discípulos, vocês vão me abandonar. Vocês vão me abandonar. Mas eu não estarei só. Eu estarei com Deus. Ele falou isso. Só que, olha só, gente, uma coisa é a gente, nós aqui, okay, seres ainda com pequena evolução, saber a grandeza de uma união com Deus. Jesus, que alcançou uma plenitude de consciência, ok? Ele sabe, ele sente, ele vive, ok? Muito mais do que a gente possa imaginar a sua união com Deus. Tanto é que ele suportou coisas enormes. O que ele suportou com a união com Deus? Suportou traição? Suportou? Suportou. Quem conviveu com ele 3 anos, o traiu. Conviveu com ele. Morava lá, ele morava em Cafarnaum. Judas tinha uma banquinha de sucatão lá em Cafarnaum. Entendeu? Ok? A pessoa é negada? Foi negado. Por aquele que conviveu, por aquele que ele curou, inclusive a sogra dele, que foi Pedro. Tá certo? Ok? Depois, a multidão lá, ok? Manipulada pela política, ok? Fez com que escolhesse um criminoso. E ainda, para denegrir a imagem dele, colocaram ele para morrer junto com
junto com assaltantes, com ladrões, para mostrar o quê? Ele também é ladrão. Humilhado, humilhação. Até porque se vocês deram uma olhadinha lá não é o Deuteronômio não, é o Levítico, quando uma pessoa era, certo? Crucificada, só era crucificado quem fosse um ser humano mais baixo que podia existir. Desprezado de Deus. Por isso que ele foi crucificado fora de Jerusalém, no Monte da Caveira. Então, tudo isso ele suportou. Suportou. Mas por que ele suportou? Porque ele estava em união com Deus. Entendeu? Então, a parábola do festim, gente, okay? Do casamento, da união, ela nos abre as informações de dizer assim, olhe, você quer viver verdadeiramente? Você quer ser uma pessoa otimista, mesmo diante das situações difíceis? Você quer ter a capacidade de acreditar que você vence seus problemas? Você, mesmo da dificuldade, você quer sonhar, tá certo? Com coisas boas? Faça um casamento ou uma união com Deus. Entendido? Aí, entendeu o que eu vou tentar explicar para vocês. É isso. Tudo bem? Então, a vida é uma festa. Deus criou você para você viver uma grande festa. Desde que você realize na sua vida a vontade dele. Que é o amor, que é a caridade, que é o bem, que é o perdão e tudo mais. Então, faça a vontade dele. Então, viver, ele criou a gente para você viver verdadeiramente. Sofrimento não faz parte do contexto da vida dos filhos de Deus. Não faz parte. Eles chegam não por vontade de Deus, eles chegam por transgressões à lei de Deus, de cada um de nós, por ignorância muitas vezes. O sofrimento não faz parte. Então, todas as vezes que eu faço uma comunhão com Deus, então a minha vida vira uma festa. Olha só. Então, em Mateus 12, 1 a 14. Parábola da festa de casamento, né? Falando ainda por parábola, disse-lhes, o reino dos céus, que a gente já entendeu o que é, o reino dos céus ou o reino de Deus está dentro de você, ok? Você tem que construir esse reino dentro de você, ok? Se assemelha a um rei querendo festejar o casamento de seu filho, despachou seus servos a chamar para o casamento os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. Olha o que está colocando aí, gente, olha. Despachou seus servos a chamar para o casamento, ok? Não esqueçam que quando ele fala que chamar para o casamento, para o festim, tudo bem? Ele está chamando o quê? Para uma união com Deus. E não esqueçam disso. Não é a festa do mundo, não. É a festa espiritual, ok? De união com Deus, de confiança em Deus, de confiança em você, de valorizar você, porque você tem uma característica divina. Então, chamar para a união com Deus os que tinham sido convidados. Quem são os convidados? A primeira recusa. Menino, vocês acreditam? Vocês não vão acreditar. Mas lá no Êxodo, diz que quando Moisés desceu a lei de Deus que está na consciência da gente, olha, do amor, o pessoal, aquele pessoal, não vocês, preferiram bezerro de ouro. Tá certo? Eles acreditaram, certo? Que a festa do mundo tem muito dinheiro, tem muito poder, tá certo? Era melhor do que a festa de comunhão com Deus. Mas foram eles, não é o caso de vocês. Eu sei, tá certo? Eu não sei o que acontece com o mundo. Então, tá bom. Vamos tirar a gente aqui, tudo bem? Uma boa? Bora tirar a gente? A gente não se recusou aí. O pessoal lá fora recusou. Por quê? Por conta desse bezerro aqui, ó. Bezerro. Tu acredita que um discípulo de Jesus, por causa desse bezerro aqui,
Ele fez uma besteira? Por causa do mamon, por causa do... Vocês sabem por que esse bezerro aí é forte? Lá para o mundo, não para vocês, lá para o pessoal lá fora. Você sabe por quê? Os espíritos dizem lá no capítulo 12, às 12 a 14, né? Não se pode servir a Deus e a mamão por causa disso aqui, ó. Vou colocar para vocês. Deixa eu ver, Tarcísio. Tá aqui? Aqui. Olha o que eles falam. Olha só. Naquele tempo, o pessoal gostava de dominar os outros. Então, quem tinha mais dinheiro, hoje não. Hoje, a pessoa que tem muito dinheiro, tá certo? Ela não quer dominar ninguém, ela não se acha melhor do que os outros, mas naquele tempo era assim. A pessoa só porque tinha um pouquinho mais de dinheiro, tinha uma casa melhor, tinha uma lancha, tinha um carrão, aí se achava dono do mundo. Então, achava que era melhor do que os outros. Hoje não. Quem tem muito dinheiro está até distribuindo. Tá certo? O que mais também? Os espíritos dizem que o dinheiro proporciona os gozos das paixões. Tudo bem? Naquele tempo, então, se a pessoa tivesse um carrão bonito, tá certo? E tivesse um outro com um carrinho pequeno, chegava uma pessoa que não frequenta o Tomás de Aquino, ia querer ir com aquele do carrão bonito. Não por causa de sentimento, mas por causa de interesse. Então, o interesse material, ok? O interesse do poder, o interesse de desdobrar as paixões, tá certo? Ok? Levaram as pessoas a preferir a festa do mundo à festa de Deus. Estes, porém, recusaram-se a ir. Porque o banquete era espiritual. O banquete é uma comunhão com Deus. O banquete é ajudar. O banquete exige renúncia. E eu não vou. Como é que eu vou compreender aquela pessoa que só me cutuca? Mas é um banquete. É uma comunhão com Deus. Não vou. Todo mundo entendeu esse processo aí? Aqui. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Então, todo dia tem uma batalha entre ir para uma festa divina ou ser escravo do mundo. Todo dia para todos nós. Todos nós acontecem oportunidades, ok? Os servos são acontecimentos que te oferecem a oportunidade de aceitar um convite. O servo não é pessoa que chegou e disse. Servo é a vontade de Deus acontecendo em acontecimentos que te permite fazer uma escolha entre produzir uma festa na tua alma ou se escravizar pelas tuas paixões ou pelo mundo. Entenderam quem são os servos de Deus? São oportunidades. Só que muitas vezes, quando aparece uma oportunidade de eu mostrar o meu aprendizado, eu me revolto. Eu me revolto, ok? Às vezes acontece um evento na minha casa de alguém, tá certo? Que me decepciona, e esse momento é um servo chegando para que tu possa mostrar o que tu aprendeste de Deus. E tu pode, então, ter a oportunidade de ir para Deus ou ficar paralisado pelo mundo. Então, esses são servos, são oportunidades. Por acaso, aqui é uma oportunidade? Sim. Então, é um servo de Deus essa oportunidade, ok? É um destino divino, é um servo que trouxe vocês aqui para uma oportunidade de aprendizado, de fortalecimento, de reequilíbrio, de aprendizado e de até fazer a caridade. Vamos então aqui. Aí eu coloquei aqui uma frasezinha para a gente pensar, para a gente refletir, tá? Aqui, tem uma imagem bonita.
O conflito entre quem somos e quem queremos ser se encontra no âmago da luta humana. Tá certo? Quem somos e quem queremos ser se encontra no âmago da luta humana. Ok? Por isso que a gente está fazendo aí, né, um encontro às quintas-feiras lá no outro salão, autoiluminação, né? Ok? Exatamente para você, quem é você, né? Ok? Quem queremos ser? Vocês acham que às vezes a pessoa, quem queremos ser, ela idealiza ela mesma? Há uma idealização às vezes aí, aqui, ó. Tá certo? Eu vou explicar para vocês, ó. Olha, o conflito é um conflito dentro da gente, ó, entre quem somos, quem é você, tá certo? Ok? Você tem qualidades? Tem. Mas você também tem defeitos. Tudo bem? Então, você é uma pessoa no processo evolutivo, não é um fracasso tentando se melhorar. Mas muitas vezes, por idealização, você vai para cá, ó. Quem queremos ser? Tudo bem? Quem queremos ser? Então, às vezes, a pessoa idealiza. Idealiza com o que, Tarcísio? Com um rótulo. Um rótulo religioso, muitas vezes, acontece isso aqui, ó. Um rótulo religioso. Tudo bem? Como assim, Tarcísio? Às vezes, eu posso passar em frente a um bar e tem um monte de gente bebendo e eu... Vagabundos. Dentro tá lá com a mulher, estão aí bebendo, safados. Posso fazer um julgamento, tá certo? E eu não vejo que eu também, não é que eu não bebo, mas eu também tenho minhas dificuldades. Então eu não posso colocar um rótulo religioso em mim. Eu sou o que eu sou. Vale a minha comunhão com Deus. Aí sim, isso vale. Né? Quem somos e quem queremos ser? Né? Uma pergunta para vocês refletirem, ok? Refletirem. Tá bom. Aí eu vou colocar a última questão aqui para a gente, né? Aqui, ó. Sabe onde eu tirei essa colocação? O culto do bezerro de ouro cada dia mais se alastra, certo? Lá no capítulo 20 do Evangelho, a missão dos espíritas, certo? Que é onde o Espírito Verdade vem falar dos acontecimentos que vão ocorrer aqui na Terra, né? A tempestade emocional, as dificuldades que vão vir, que já está aí, né? Ok? Então vem falar. Então lá ele fala, o culto do bezerro de ouro cada dia mais se alastra na Terra. Vocês entenderam essa colocação aqui? O culto, cultuar exclusivamente as coisas materiais, para possuí-las, e ao possuí-las, achar que tem poder sobre os outros? Achar que é melhor do que os outros? Pois é, vamos lá, estão adorando como Deus, porque o único ponto deles é Ele, mas Ele tem uma representação. Ele não é só o bezerro, Ele representa poder, dinheiro, tudo bem? Os valores materiais, o mundo, os valores do mundo. Então ele tem uma representação aqui, ok? Então, por exemplo, você viu lá, tem pessoas que é capaz de vender a própria alma para ter dinheiro, ok? Tem pessoas que pegam dinheiro dos outros, certo? Não é dele, mas ele pega. E por aí vai, né? Por conta de quê? Do dinheiro. Porque o bezerro de ouro, você pode ir em Jericó e comprar o último modelo do iPhone, sim ou não? Jericó vendia o último modelo. Hoje, com bezerro de ouro, você pode comprar o último modelo do iPhone, sim ou não? Sim. Com bezerro de ouro, você pode usar todo dia roupas das melhores marcas. Uma bolsinha simples de Louis Vuitton, pode? Pode. Comprar o carro que você quiser, tá certo? Você pode ostentar? Pode. Tudo bem?
E quando uma pessoa ostenta o que tem o dinheiro, ela é melhor do que a gente? Não. Mas o mundo pensa que é. Ela está doente. Ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Porque ela vive de ostentação, ela vive de autoafirmação. Todas as pessoas que preenchem muito, tá certo? Por isso que aparece nas compulsividades. As compulsividades, por exemplo, no comprar, gente, ela é um preenchimento de grandes vazios. Então, aqui também acontece. A pessoa entra num vazio enorme e ela quer compensar o vazio que ela teve, a dificuldade que ela teve, tendo muitas coisas. E aí, às vezes, gera uma pessoa acumuladora. Tudo bem? Porque não dá felicidade nem dá paz. Dá conflito. Estamos entendidos, então?